O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu hoje a condenação dos 7 réus acusados de espalhar informações falsas sobre urnas eletrônicas e atacar chefes das Forças Armadas que eram contraditórios ou que não queriam a tentativa de golpe de Estado. O pedido foi feito durante a sustentação oral de Gonet no julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista. Segundo a PGR, os acusados atuaram em uma guerra informacional para criar desconfiança nas eleições de 22 e incentivar o discurso de fraude após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar mostrando na tela quem são os réus? São eles: Ailton Barros, major expulso do Exército; Ângelo De Nicoli, major da Reserva do Exército; Giancarlo Gomes, sargento do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército; Marcelo Bormevete, policial federal; e Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Na sustentação, o procurador falou sobre o trabalho do Núcleo 4 de validar provas técnicas infundadas. Vamos acompanhar. As alegações finais descreveram de forma pormenorizada os inúmeros diálogos que evidenciaram a plena ciência de Carlos Rocha sobre a improcedência da tese por ele sustentada. Em juízo, a testemunha Éder Balbino confirmou as sérias advertências que fez a Carlos Rocha sobre a erronia do conteúdo do relatório. O comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, testemunhou que explicou claramente ao próprio Carlos Rocha as inconsistências do estudo do IVL, mas ainda relatou que Carlos Rocha ouviu o depoente sem questionar. Ainda assim, o réu não apenas assinou o documento, como o defendeu em entrevistas públicas. Aqui se deu o passo derradeiro da estratégia da organização criminosa de buscar deslegitimar o processo eleitoral. Os fundamentos de falsa aparência técnica, fabricados pelo grupo, buscavam contaminar os sentimentos da população sobre a fiabilidade dos poderes constituídos. Era exatamente esse o modus operandi adotado, desde o início, pelo núcleo de desinformação da organização criminosa. Manipulavam dolosamente dados técnicos para subsidiar narrativas fraudulentas contra o sistema eleitoral, tensionando gerar instabilidade social. Ao dar sequência ao modo de ação da organização criminosa em um momento tão sensível, conferindo roupagem técnica à tese sabidamente infundada de fraude eleitoral, Carlos Rocha revelou a sua adesão aos intentos do grupo contra as estruturas democráticas, devendo responder pelos crimes que lhe são imputados. Defensores questionaram o uso de provas não incluídas no processo. Outros advogados negaram a participação dos clientes na desinformação e afirmaram que atuaram dentro da legalidade. A ministra Carmen Lúcia reforçou que a urna eletrônica não tem dono e garantiu que o sigilo do voto foi sempre a prioridade da Justiça Eleitoral. Dentro de Brasília, agora direto de Brasília, aliás, quem tem outros detalhes pra gente é o repórter Gabriel Ferreira Borges. Muito boa noite para você, Gabriel. Como é que tá aí a movimentação? Boa noite, André. Boa noite também a todos os espectadores do Tempo News. As defesas dos 7 réus do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado apresentaram as alegações finais ao longo desta terça-feira, Inclusive, as sustentações orais acabaram 1 hora antes do previsto, às 5 da tarde, e a sessão, pelo menos na parte da tarde da primeira turma do STF, estava prevista para acabar às 6 da noite. Apesar de os 7 réus do Núcleo 4 serem acusados pela PGR dos mesmos 5 crimes, a estratégia das defesas foi tentar encontrar brechas na denúncia da PGR e buscar também individualizar as condutas atribuídas pela
pela Procuradoria-Geral da República aos 7 réus. Esse foi especialmente o caso de 2 dos 7 réus e ex-servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação. São eles Marcelo Bormevé e também Jean Carlos Rodrigues. A PGR acusa os dois de utilizar o programa First Mile para tentar localizar possíveis potenciais adversários do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, por serviços de georreferenciamento de dispositivos móveis, de celulares, e, posteriormente, utilizar informações colhidas por esse monitoramento georreferencial para a disseminação de fake news. Os advogados, tanto de Bormevé quanto de Jean Carlos Rodrigues, alegaram que no período em que a PGR acusou a organização criminosa apontada na denúncia de atuar, nenhum nem outro tinha acesso a esse programa, que era da ABIN. Além disso, eles também tentaram afastar qualquer hipótese de haver uma organização criminosa, porque, segundo eles, não havia a PGR não teria conseguido demonstrar na denúncia qualquer ligação entre os 7 réus do Núcleo 4 e também entre esses 7 réus e réus dos outros 3 núcleos da denúncia apresentada pela PGR. A estratégia, André, foi mais ou menos a mesma adotada pela defesa de outro réu, que é o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida. O advogado de Guilherme, no caso, ele é acusado especificamente de disseminar e também produzir em massa notícias falsas. No caso do advogado do Guilherme, o que ele alegou hoje, perante a primeira turma do STF, era que durante uma auditoria no celular, durante uma perícia no celular, tanto no celular quanto no notebook de Guilherme, apreendidos pela PF, em um espaço de um mês, teriam sido localizados pela PF apenas 10 links compartilhados em 3 listas de transmissão, por exemplo, o que, para a defesa de Guilherme, não caracteriza a produção e a disseminação em massa de notícias falsas, como acusa a PGR. Lembrando que os 5 crimes pelos quais são acusados os 7 réus do Núcleo 4, denominado pela PGR, são os mesmos crimes que foram imputados, aos réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe, réus que já foram condenados no último mês pela primeira turma do STF. São eles golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado por grave violência ou então grave ameaça ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Como as alegações finais de todas as 7 defesas já foram concluídas no primeiro dia de julgamento, nesta terça-feira, aqui em Brasília, o presidente da primeira turma do STF, o ministro Flávio Dino, que substituiu recentemente Cristiano Zanin, cancelou a sessão que estava prevista para amanhã desta quarta-feira, dia 15, entre 9 horas da manhã e 2 horas da tarde, e o julgamento vai ser retomado então apenas na próxima terça-feira, dia 21 de outubro, já com o voto dos ministros da primeira turma do STF. Lembrando que o primeiro a votar é o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal. Depois dele, os outros 4 ministros da primeira turma votam e então, em caso de condenação dos réus desse núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, os ministros eles vão começar a discutir a dosimetria da pena. A expectativa de Dino, conforme ele mesmo admitiu ao fim da sessão desta terça-feira, é de que na mesma terça-feira eles consigam fazer tanto os votos quanto também discutir a dosimetria de uma eventual pena, de uma eventual condenação desses 7 réus, André. É isso, obrigado, Gabriel, pelas informações. Luciene Landim também ao vivo com a gente aqui. Lu, a gente tem agora aí esse julgamento, do Núcleo 4, o Núcleo das Desinformações, que foi uma base, de acordo com as investigações, muito importante para tudo o que aconteceu no que é chamado de tentativa de golpe de Estado no nosso país, Lu?
Exatamente, André. Justamente esse núcleo que, de acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República, agiu ali na desinformação, espalhando fake news, atacando instituições, atacando o processo eleitoral, o que, de acordo com a acusação, foi fundamental nessa tentativa de golpe de Estado liderada, então, né, por esse grupo. A gente já teve o julgamento do Núcleo 1, que foi ali o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele. Agora a gente tem o segundo núcleo que está em julgamento, é esse núcleo 4. A PGR dividiu em 4 núcleos e o segundo a ser julgado é justamente esse núcleo 4, que é o núcleo da desinformação. Mas é um julgamento que a gente tem visto que vai acontecer mais rápido do que foi o do núcleo 1, né, André? A gente viu o Gabriel falar agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente a primeira turma, tinha reservado 4 dias para análise desse julgamento, o dia de hoje e o dia de amanhã, ao longo de todo o dia, começando ali às 9 horas da manhã, indo até 6 horas da tarde, pausando apenas para o almoço. A gente já teve o cancelamento dessa sessão de amanhã. Na semana que vem a gente tem 2 sessões marcadas, na terça e na quarta-feira, somente no período da manhã, de 9 ao meio-dia, mas já com essa expectativa de que a decisão sobre o núcleo 4 ocorra já no primeiro dia da semana que vem, né? Na terça-feira, no dia 21 de outubro, com a declaração dos votos dos 5 ministros, começando então pelo relator Alexandre de Moraes, e em seguida a posição dos outros votos, deixando ali por último a dosimetria, que é quanto, no caso, né? Em caso de condenação, claro, se esses réus forem condenados, qual vai ser a pena deles? E ali é uma pena que é discutida individualmente. Cada réu, se for condenado, pode pegar uma pena diferente. Então, toda essa discussão, a expectativa agora é que termine na terça-feira, lembrando que Flávio Dino, presidente da primeira turma, também marcou uma sessão para amanhã da próxima quarta-feira. A gente lembra, André, então a gente falou que o Núcleo 1 já foi julgado, agora a gente está no julgamento do Núcleo 4 e a gente ainda tem 2 núcleos com julgamento marcado até o final do ano, né? O Núcleo 3 vai ser o próximo a ser julgado e é o núcleo que inclui militares das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, e um policial federal. Esse julgamento do Núcleo 3, ele está marcado para os dias 11, 12, 18 e 19 de novembro, portanto, somente no próximo mês. E o último núcleo que vai ser julgado é o Núcleo 2, acusado de ter articulado ações institucionais para sustentar juridicamente e operacionalizar medidas que pudessem impedir, então, a posse do presidente Lula depois das eleições de 2022. Essa posse que aconteceu ali, então, no comecinho do ano de 2023. O Núcleo 2, então, vai ser o último núcleo a ser julgado. A data dessas sessões foi a data desse julgamento, né, foi confirmada no dia de ontem e vai ser então nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro, ou seja, já beirando ali o recesso do judiciário, né, nos últimos dias do ano, nos últimos dias de funcionamento do Supremo Tribunal Federal, confirmando então a expectativa que já foi dita pelo relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, e também por outros ministros da Corte, de que a expectativa é realmente concluir essa análise sobre a tentativa de golpe de Estado até o final desse ano. Lembrando, claro, que depois de decisões, né, a gente fala que tanto condenação quanto absolvição, nos 2 casos, os réus, eles podem recorrer depois, e o que a gente não sabe, especialmente nesse caso do Núcleo 2, que é o núcleo que vai ser julgado em dezembro, se o prazo para esses recursos ele fica somente para o ano que vem, porque existe um prazo aí para que o STF publique decisão, depois disso para que os alvos possam recorrer. Então talvez esse processo de recurso possa ficar para o ano que vem, mas a gente tem então essa confirmação da intenção da primeira turma, né, de concluir o julgamento, essa parte principal, até o final desse ano, antes do recesso. André? Né, Lu? Lembrando, então, a gente teve lá o julgamento do Núcleo 1, que incluiu o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que pegou 27 anos e 3 meses de prisão, por enquanto ainda em regime, está em casa, né? Está preso em casa, mas o trânsito em julgado deve acontecer no próximo mês. Aí sim a gente vai saber qual será o destino de Jair Bolsonaro, se vai conseguir uma prisão domiciliar ou se será realmente
realmente detido em algum local ainda a ser definido. Eu vou chamar para entrar com a gente aqui também Ricardo Souza, que é advogado professor de Teoria do Estado, para nos ajudar a entender o que a gente pode esperar a partir de agora. A gente está falando desse núcleo da desinformação, que é um núcleo absolutamente importante para as investigações e apontado pela polícia, por tudo que foi investigado até agora, como um momento ali que foi criada a trama de desacreditar nas urnas, de espalhar notícias falsas. A gente teve condenações aí muito severas do Núcleo 1. O que dá para a gente esperar, professor, daqui para frente no que diz respeito a esse núcleo que começou a ser julgado hoje? Muito boa noite e obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite aqui. Boa noite, André. Boa noite, Luciano. É de que é sempre um prazer aqui a gente poder bater esse papo, né? André, a gente percebe agora com esse segundo julgamento o quão importante, né, e do ponto de vista estratégico, foi o fatiamento desses julgamentos por parte da Procuradoria, né? Imagine se nós tivéssemos que julgar todos esses núcleos de uma única vez, né? Dada a complexidade, o tamanho do evento, das acusações envolvidas, né? O quão seria complicado isso, né? Então a gente percebe essa importância, e respondendo a sua pergunta, eu imagino que a gente deva esperar, né? Nós temos que esperar aí condenações tão severas como foram do núcleo 1, do núcleo crucial. E também demonstra a importância desse fatiamento, porque agora a gente vai entendendo, né, peça por peça, ou capítulo por capítulo, como funcionaram as peças dessa engrenagem, né? Um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, não é uma coisa simples, que você faz com uma, duas, três pessoas, não. Realmente exige uma orquestração, exige uma organização mais complexa. E esse núcleo especificamente, ele tinha uma função que foi extremamente relevante, sobretudo para movimentar, né, os populares, que terminaram, infelizmente, com aquele ato deplorável do dia 8 de janeiro de 2023. Como é que você consegue levar uma população a uma situação, um ato tão extremado, né? Obviamente que dentre aqueles que invadiram as sedes dos poderes, haviam alguns que estavam realmente assim, cientes de todo o contexto, pelo menos de parte do contexto, havia aquela intenção realmente de causar algo que justificasse uma intervenção e alguma situação de conturbação nacional, mas haviam aqueles que estavam simplesmente estimulados. Como? Estimulados pelo quê? Estimulados por uma rede de notícias falsas, uma rede de desinformação, que agora se desvela diante de nós, né, diante de toda a população, como algo que partiu de dentro das instituições, né? Nós temos aí, dos 7 julgados, 5 são das Forças Armadas, né? Um policial militar. Então, assim, um policial militar, não, perdão, um agente da Polícia Federal. A gente vê como que essa lógica estava intrincada, né, dentro das nossas instituições. Olá, Ricardo, boa noite. Você falou agora há pouco sobre o volume, né, a quantidade de réus que a gente tem nessa ação penal. Imagina julgar todos eles juntos. Seria um julgamento muito grande, muito extenso, de ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas, além desse volume, eu queria abordar com você a relevância de separar esses núcleos por temas, por funções apontadas ali pela Procuradoria-Geral da República, né? A gente teve o núcleo 1, que foi o núcleo político. A gente teve o ex-presidente Jair Bolsonaro apontado ali como líder da organização e aliados dele sendo julgados ao mesmo tempo nesse grupo. Agora a gente tem o núcleo da desinformação, depois a gente vai ter em seguida o julgamento do núcleo dos kids pretos, né, que tem ali também um policial federal, e por último o núcleo 2, esse julgamento que vai ficar somente para dezembro. Mas qual que é a importância de separar essas funções, esses temas, para que cada núcleo seja julgado, né, de forma separada? Isso tem alguma relevância na justiça? É importante dividir essas funções no julgamento? Sobretudo agora, eu acho que é bastante perceptível a importância disso, porque facilita o entendimento, né, daquelas ações isoladas de cada um dos réus. A gente percebe que, por exemplo, dentro do que a PGR traz como acusação, a gente tem alguns desses agentes que estavam diretamente ligados
alguns daqueles réus do núcleo 1, como, por exemplo, Bormevê e, salvo engano, Giancarlo, que eram agentes da ABIN, estavam diretamente subordinados ao deputado Ramagem, Alexandre Ramagem, né, que era responsável pela ABIN à época. Nós temos, por exemplo, um dos, salvo engano, um coronel, que ele participou de algumas das reuniões para tratativas de algumas das questões específicas, né, envolvidas também com o grupo Núcleo 1, mas focou-se, dividiu-se e foram selecionados esses réus para acusações muito voltadas para a questão do ataque às urnas e do ataque às autoridades, às instituições, né? Um movimento que a gente viu se intensificar ao longo do antigo governo e que no ano de 2022 chegou num patamar assim absurdo. E aí a gente consegue perceber, por conta dessa divisão, né, mais lógica, mais racional das acusações, estes atos assim específicos relacionados a essa prática, né? Fabricação de notícias falsas, divulgação de notícias falsas, rastreamento de possíveis adversários do governo, né? E o ataque propriamente dito a esses agentes, né? Considerados inimigos do governo. Mas tudo isso dentro da mesma lógica de tentar causar um convulsionamento nacional e impedir a posse ou a manutenção da posse do atual presidente. Agora, ô, Ricardo, uma dúvida que fica é a seguinte: até que ponto, já que está sendo julgado no STF, esse grupo, no caso de condenação, o que parece que vai acontecer, até que ponto eles ainda podem recorrer das sentenças? Última pergunta, André, e essa pergunta vale inclusive para o julgamento que já ocorreu do Núcleo 1. Aguarda-se primeiramente a publicação do acórdão, né? Esse acórdão pode inocentar algum dos réus, pode inocentar todos eles, pode ter divergências com relação a um ou a outro, mas é necessário que se publique o acórdão. Publicado o acórdão, como a decisão já é do STF, originária do STF, o recurso que cabe nesse momento seria os embargos de declaração, que serviriam para poder sanar algum tipo de omissão, algum tipo de vício, né, com contradição, obscuridade no texto do julgado, mas sem a capacidade de alterar o conteúdo da decisão em si. Então, citando como exemplo o primeiro julgamento do Núcleo 1, a expectativa é de que nos próximos dias, talvez na semana que vem, seja publicado o acórdão. O prazo para esses embargos é de 5 dias, e a jurisprudência entende que até 2 embargos poderiam ser apostos, né? Então, caso não haja divergência de quantidade, né, quantitativa dos votos, que seria de 3-2 pelo menos, nesse segundo julgamento, somente os embargos de declaração no prazo de 5 dias, e a gente já teria, como a Luciene disse, né, aguarda-se talvez até dezembro, nesse segundo julgamento. Se não forem julgados esses embargos até dezembro, pode-se prolongar um trânsito em julgado para o início do ano que vem. No caso do Núcleo 1, espera-se que o trânsito em julgado ocorra por volta de novembro. Ricardo, e agora falando até sobre a intenção do Supremo Tribunal Federal em finalizar esse julgamento nesse ano, né? Pelo menos essa parte principal de julgamento, a gente não sabe se esses embargos, essa parte de embargo vai ser possível, mas a intenção é justamente encerrar antes que a gente entre no ano eleitoral, né? Lembrando que ano que vem os brasileiros vão às urnas para as eleições gerais, inclusive para a escolha de um novo presidente. É possível que essa situação, esse julgamento todo, mesmo sendo encerrado nesse ano, não contamine o pleito do ano que vem, ou é uma coisa que é difícil de separar essa associação? A princípio eu até entendia que seria bastante difícil separar, mas o que a gente já percebe, pelo menos em termos de pesquisas, e sobretudo na ação, né, algumas vezes até meio desesperada da oposição atualmente, é que já surtiu efeito a condenação. Agora, é salutar que esse julgamento, pelo menos do núcleo principal, que é o núcleo onde existem mais atores políticos, né, não se estenda para o ano eleitoral. Qualquer tipo de julgamento de atores importantes do processo eleitoral no ano de eleição
ele não fica muito bem, pode gerar algum tipo de ruído. Então, é de bom tom que se finalize esse ano, mas não pode ser corrido, tem que ser seguido o devido processo legal. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que os efeitos já estão aí, já foram gerados, e a tendência deles é se tornarem cada vez mais agudos na medida que o tempo passa. Agora, ô Ricardo, a gente pode esperar aí uma dosimetria variada das penas, assim? Ou é de se esperar mais ou menos ali a mesma coisa para todo mundo? Ou a gente pode ter uma surpresa, uma pessoa pegar 20 anos, mais de 20 anos, outra ali pegar bem menos? Porque ali nesse caso, especificamente ele, a gente não tem a figura do delator ali, como tinha no núcleo crucial, né? Sim, exatamente. O que acontece? Além de tudo, a gente tem que considerar que no núcleo 1 estavam os cabeças, né? Inclusive, não à toa, o ex-presidente foi considerado o líder da organização. Então, tudo isso tem um peso, sobretudo com relação à dosimetria. Então, por si só, o fato de ser um núcleo, nós poderíamos chamar de tático operacional, a tendência é de que as penas já sejam um pouco menores. Mas eu estou curioso para ver o final desse julgamento, até pelo seguinte: nós temos visto e acompanhado, sobretudo pela imprensa, pelo trabalho de vocês, pelas apurações, que há, inclusive, no STF, um movimento no sentido de se, com relação à anistia, totalmente afastada, mas pelo menos se considerar uma revisão das penas, né, que é a chamada projeto da dosimetria. Então já há uma boa vontade, digamos assim, né? Alguns ministros já se manifestaram expressamente nesse sentido. Cito aqui o ministro Barroso. Então já há um movimento nesse sentido. Então eu apostaria que essas penas desse segundo julgamento aí tendem a ser menores, não só por conta de ser um núcleo tático operacional, como eu disse, né, utilizando o jargão militar, mas também por conta desse movimento jurídico-político, digamos assim. Pois é. Agora, como você disse também, a questão da publicação do acórdão, né, que seria ali, que é o resumo, no final, olha, tá decidido isso, tá decidido aquilo. Você falou que há uma possibilidade ali mas há uma possibilidade de haver uma mudança muito grande no final, no frigir dos ovos ali, o que era esperado uma coisa ser outra completamente diferente, ou de acordo com o andar da carruagem, a gente já pode esperar que vai ser o que tem sido dito até agora e o que tem sido determinado pela justiça mesmo? Eu não espero que corra nada assim, muito além do que a gente já imagina, não, né? Porque os fatos já estão colocados aí e a gente tem que entender o seguinte: não foram só os 7 julgados do núcleo crucial que nós temos até agora. Na verdade, nós já temos centenas de julgamentos de condenações dos outros processos que tramitam também no STF, e inclusive existem julgamentos no Distrito Federal relativos aos outros entes, né, que não tinham foro privilegiado, como por exemplo os policiais militares e outros agentes ligados à atuação estatal do Distrito Federal, perdão, mas eu não espero que vá ocorrer muita mudança, né? Talvez a mudança, como eu disse, que eu apostaria, seria em penas mais brandas, por conta do movimento político e por conta também dessa questão específica dos réus que estão sendo julgados, né? Talvez, assim, o presidente do Instituto Voto Legal também, eu entendi, pelo menos pelo que eu vi da defesa dos autos, que tem uma atuação um pouco diferenciada dos demais, né? Não tinha, inclusive, nem tanto poder ou influência, né? Na verdade, foi uma atuação específica. Mas a gente pode ter penas menores aí, ou quem sabe, talvez até alguma absolução. Professor Ricardo Souza, professor de Teoria do Estado, muitíssimo obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui no Tempo News, e a gente espera daqui a uns dias contar com a sua participação mais uma vez para nos ajudar a entender tudo isso que está acontecendo no nosso país aí na justiça brasileira. Pode contar sim, André, eu que agradeço, viu? Isso aí, brigadão.